Olá, tudo bem? Quando eu tinha lá, pelos meus 12 anos de idade, mais ou menos, eu tinha uma incumbência semanal de 1 a 2 vezes por semana eu ir até a casa de uma determinada família que morava a cerca de 3 a 4 quilômetros distante da nossa casa, portanto era um caminho longo, e buscar aquilo que nós chamávamos de lavagem. O que era lavagem? Era resto de comida que aquela família acumulava, com o qual o meu pai alimentava os porcos que ele criava, às vezes para venda e às vezes para consumo da família. E num dia desses eu estava indo pegar esta lavagem, quando então passou por mim um senhor que estava de carroça. E quando ele passou por mim, que eu olhei para ele, eu vi que do seu bolso estava caindo várias notas de dinheiro. E criança pobre, de uma família pobre, que jamais pegava uma nota de dinheiro na mão, eu olhei para aquilo e logo fiquei entusiasmado. E eu passei então a correr paralelamente àquela carroça. O animal estava em velocidade e eu então passei a correr do lado daquela carroça o tempo todo, quer dizer, do lado, um pouquinho mais atrás da carroça. E era muito curioso que eu me lembro muito bem desta cena. Se ele virasse para a direita naquela velocidade, eu virava atrás da carroça, se virava para a esquerda, eu virava atrás da carroça, e assim por um bom tempo eu corria atrás daquela carroça, na esperança de que alguma nota se desprendesse do bolso dele e eu pudesse pegar. Até que chegou um dado momento que ele saiu completamente da minha rota, e aí então, quando ele estava mais ou menos longe, eu gritei para ele que as notas iam cair do bolso dele, e eu segui o meu caminho. Mas o que eu quero enfatizar aqui é de que, diante desta cena, ou neste episódio, não importava para mim se ele estava indo para a direita, para a esquerda, se o cavalo estava em mais velocidade ou em menos velocidade. A verdade é que os meus olhos estavam constantemente voltados para aquela carroça, mais especialmente para o bolso daquele homem, do qual estavam caindo aquelas notas, porque eu queria de todo jeito aproveitar alguma que viesse a cair na rua. Portanto, o meu foco era conseguir aquele dinheiro ou algum dinheiro. Eu quero chamar a sua atenção para a narrativa que está em Hebreus capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 26, que diz o seguinte: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O texto fala que Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Portanto, ele tinha uma herança, talvez até do trono. O texto diz que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Diz que ele rejeitou usufruir os prazeres transitórios do pecado. Diz ainda que ele rejeitou os tesouros do Egito e que ele abraçou a fé, ainda que pudesse passar por sofrimento ou pela vergonha por causa do nome de Cristo. Tudo isso que ele rejeitou e tudo quanto ele abraçou deveu-se tão somente a um único objetivo. Ele estava olhando lá na frente a sua vida. Ele estava contemplando o galardão. Ele estava contemplando o prêmio de Deus. Ele estava contemplando a vida eterna. Meus queridos,
assim como eu fiz aquele percurso com os meus olhos focados naquelas notas, com o intuito de ter alguma delas, sem me distrair, na nossa vida espiritual deve ser assim também. Os nossos olhos precisam estar voltados para o galardão, para a vida eterna, para aquilo que Deus tem prometido para nós depois desta vida. Assim como Moisés pagou preços altíssimos, porque os seus olhos estavam focados no galardão e na vida eterna, assim também deve ser o seu foco. O mundo pode ter o seu poder, você pode ter as suas lutas, você pode ter os seus desafios, você pode ter as seduções deste mundo, você pode ter adversidades, mas jamais, em momento algum, você deve tirar os seus olhos do galardão, do prêmio, da vida eterna. Jamais você tem que pagar preço altíssimo e se manter na presença do Senhor e no caminho do Senhor. Tudo isso que Moisés fez é porque ele contemplava o galardão. Ele via no invisível o seu galardão e a vida eterna. Perca tudo, abra mão de tudo, mas jamais perca o foco e jamais abra mão da vida eterna e do galardão que o espera na eternidade. Pague alto preço, porque Jesus pagou por você. É nisso que eu creio. Deus lhe abençoe.